Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no canal Renovo da Palavra, um vídeo muito importante dentro da escatologia. Vamos falar mais um pouquinho acerca do Apocalipse. Mas antes de eu adentrar aqui com o assunto, eu gostaria muito de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, se ele agregar alguns valores de conhecimento a você, não se esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar também com os seus contatos, tá ok? E para quem ainda não me conhece, eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, no canal Renovo da Palavra. Então vamos lá, qual é o assunto que eu gostaria de tratar neste vídeo? Nós já temos falado aqui em vídeos anteriores que o livro do Apocalipse, ele não tem relação com a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, a destruição da cidade, a destruição do templo, não foi o cumprimento do livro do Apocalipse. E qual é a nossa proposta? O que nós temos mostrado aqui no canal Renovo da Palavra? Nós temos mostrado que o livro do Apocalipse, ele pega as cenas que aconteceram no primeiro século, o livro reproduz, amplia, converte para aquelas figuras que nós conhecemos no mesmo e direciona para o final dos tempos. São as mesmas cenas do primeiro século, mas elas são trabalhadas pelo Apocalipse e direcionadas para o final dos tempos. Daí, gente, vem uma confusão muito grande na mente de muitos intérpretes da Bíblia. Por serem as mesmas cenas, eles pensam que tiveram cumprimento na mesma época. E nós mostramos aqui no nosso canal que o sermão profético de Jesus, que está registrado em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas 21, em primeira instância, na interpretação, o sermão profético está apontando eventos ou está direcionado para a destruição de Jerusalém. Nada, nenhuma relação com o final dos tempos, conforme nós entendemos claramente pela Bíblia que esse papel cabe ao Apocalipse. Ele ainda não se cumpriu. Ele vai se cumprir por ocasião do retorno físico de Jesus aqui na terra. Mas vamos lá. Nós já mostramos algumas cenas aqui. Nós já mostramos de onde, lá no primeiro século, o livro pegou aquela questão das duas testemunhas. Nós já mostramos lá no primeiro século de onde o livro pegou aquela questão dos 144 mil. De onde o livro pegou aquela questão do 666, nós temos vídeo com tudo isso aqui no canal. Nós falamos um pouco sobre o ajuntamento das aves, é um vídeo muito importante também, que fica de forma muito clara, provado que o Apocalipse não se cumpriu na destruição de Jerusalém, e daí por diante. E neste vídeo aqui eu só quero mostrar para vocês a questão da grande tribulação. Ela está onde no livro do Apocalipse? Lembrando, gente, que sempre tem uma chave hermenêutica que nos ajuda na interpretação. Nós identificamos de forma inequívoca a cena do primeiro século, a qual o livro pegou, reproduziu, ampliou, converteu para figuras e direcionou para o final dos tempos. A grande tribulação, que é o assunto do nosso vídeo,
ela está escrita ou registrada no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Eu quero chamar muito a sua atenção na leitura para o verso 9, verso 13 e verso 14. Eu estou aqui com uma Bíblia no exemplar, um exemplar João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Olha só, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribo, e povos e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Verso 13. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui está o registro clássico da grande tribulação dentro do livro do Apocalipse. Mas a questão é, de onde lá no primeiro século, de qual cena, o livro se apropriou, se apoderou para então trabalhar dentro de si a questão da grande tribulação? E qual é a chave hermenêutica? Esse daí é o principal ponto do nosso vídeo, que nos ajuda a identificarmos a cena e não nos confundirmos em hipótese nenhuma. Primeiro ponto, de onde o Apocalipse pegou esta cena? Sem nenhuma sombra de dúvida, gente, é Mateus capítulo 24, versículo 21. Olha só de onde o Apocalipse pegou a cena que nós acabamos de ler. Mateus 24, 21, está escrito assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Esta é a cena do capítulo 7, do 9 ao 14. É a mesma cena. Porém, nós temos aqui os evangelhos, nesse caso acabei de ler Mateus 24, 21. Mateus está direcionado à destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Em primeira instância, é disso que o sermão profético trata. Nós temos Apocalipse capítulo 7, do 9 ao 14. Está direcionado ao final dos tempos, à volta de Jesus. É a mesma cena? Sim, é a mesma cena. É a mesma grande tribulação? Sim, gente, é a mesma grande tribulação. Porém, nos evangelhos, isso daqui, gente, se cumpriu na destruição de Jerusalém no ano 70. Agora o Apocalipse se apropriou, e conforme eu já expliquei, ampliou e direcionou para o final dos tempos. Observe comigo alguns detalhes no capítulo 7 que tornam a cena do capítulo 7 impossível de ter se cumprido também no ano 70 depois de Cristo. Vamos destacar o tamanho da multidão, uma grande multidão a qual ninguém podia contar. Isso daqui dispensa até comentários. Era uma grande multidão vinda de todos os povos, ou seja, gentios. Eles lavaram as vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro, ou seja, gentios cristãos. Um outro detalhe ainda que nós precisamos analisar nesta cena, versículo 14, Apocalipse 7, versículo 14, é que eles vieram da grande tribulação, ou seja, eles vieram de dentro do evento. E quando você vai para a destruição de Jerusalém, o cerco romano, nós percebemos ali no cerco romano, primeiro, não morreu em hipótese nenhuma uma grande multidão a qual ninguém podia contar dentro do cerco. Uma grande multidão de gentios. Segundo,
não morreram cristãos. Terceiro, em hipótese nenhuma, gente, mas isso em hipótese nenhuma, os que pereceram no cerco à cidade de Jerusalém, eles estavam com as suas vestes lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. As vítimas ali foram judeus rebeldes, judeus religiosos que rejeitaram o Messias, bem como peregrinos estrangeiros que rejeitaram a pregação do Evangelho no primeiro século. Resumindo, apesar de ser a mesma cena, mas não se harmoniza em hipótese nenhuma lá no primeiro século. Para terminar o nosso vídeo, onde está a grande tribulação no livro do Apocalipse e como nós podemos identificar este evento? Gente, apesar de estar registrada no capítulo 7, do verso 9 ao 14, mas o livro do Apocalipse, ele repete em outros trechos a grande tribulação e sempre vai acrescentando detalhes. Precisamente, sabe onde está o tempo de angústia dentro do livro do Apocalipse? Precisamente, sabe onde está a grande tribulação dentro do livro do Apocalipse? Ela está do capítulo 6, verso 1, até o capítulo 18. São 13 capítulos do livro que tratam da grande tribulação. Mas aí vem a pergunta, e como é que eu sei disso? Qual é a chave hermenêutica que me dá esta segurança? Eu vou ler para você mais uma vez, lá no Evangelho de Mateus. Só que eu vou ler o contexto do versículo 21, Mateus 24, o contexto do versículo 21. Eu vou ler do 16 até o 20. Observe bem comigo a leitura. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte a buscar sua veste. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, etc. e etc. Resumindo e simplificando, não tinha cristãos dentro do cerco romano a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O historiador Eusébio de Cesareia nos informa que não morreu nenhum cristão judeu dentro do cerco da cidade. Agora o Apocalipse pegou esta cena, conforme eu já falei, ampliou e direcionou para o final dos tempos. Esta cena, ela está escrita precisamente no capítulo 7 do livro, mas a chave hermenêutica nos dá uma luz muito forte sobre a repetição de eventos dentro do livro do Apocalipse. Como é que nós sabemos que os 13 capítulos, ou seja, do capítulo 6 ao 18, estão tratando também da grande tribulação? Muito simples. Lembra que eu acabei de explicar que não tinha cristãos dentro da cidade? A igreja de Jerusalém não estava dentro da cidade por ocasião em que os romanos cercaram. Gente, é a mesma cena, distribuída do capítulo 6 até o capítulo 18. Você pode procurar na sua Bíblia, que você não vai encontrar a palavra igreja dentro desse trecho do livro, porque o livro pegou os eventos ali do primeiro século, ampliou e está tudo distribuído nesses 13 capítulos. Não existe a palavra igreja, porque lá no cerco de Jerusalém, ela não estava dentro da cidade, tá ok? E uma última informação. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? Já que o livro pegou várias cenas do primeiro século, e isso durou cerca de uns 40 anos lá no primeiro século, mas e o tempo da grande tribulação escatológica? Do capítulo 6 até o capítulo 18. Eu vou subir para você agora, no final deste vídeo, um outro vídeo onde eu mostro o tempo que vai durar a grande tribulação, tá ok? No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais um vídeo aqui do nosso canal.
E como sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu vou subir para você agora o vídeo onde eu mostro o tempo da grande tribulação. E quero agradecer a todos por estarem aqui no canal Renovo da Palavra. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.